primeiro a se manifestar o companheiro Paulo Canabrava. Ele tem um importante depoimento sobre a imprensa brasileira. O assunto que nós vamos tratar, somente para a gente se localizar no geral, ele tem uma história, desde o primeiro momento, absolutamente antidemocrática no nosso país. Juntamente com o monopólio da terra, com o monopólio do comércio, com o monopólio da exploração das riquezas do Brasil, a coroa portuguesa, quando aqui chegou, instituiu o monopólio da comunicação, como fazia com todas as suas colônias. Ou seja, no Brasil, segundo isto, no Brasil não se podia imprimir nada. Falo imprimir, porque naquele tempo nós não tínhamos outros recursos de comunicação, senão a comunicação impressa. O sujeito que fosse flagrado ou indiciado, digamos assim, tendo transgredido e feito impressões nesse país, ele poderia inclusive ser morto. Ou seja, desde o primeiro momento, é a voz do trono, a voz do poder, que tem permissão de se manifestar. Ou seja, a voz das elites. O primeiro jornal em nosso país, ele é o Diário do Comércio de Pernambuco. Ele surge 3 anos depois da nossa independência. Mas toda a imprensa que vai surgindo, né, e que goza de benesses e estímulo do Estado, porque aí nós já éramos um Estado nacional, ela vai ser sempre de propriedade dos grandes proprietários dos meios de comunicação, das terras, etc. A esquerda no Brasil, ou as oposições no Brasil, porque nós estamos nos remontando até o século XIX ainda, começo do século XIX, sempre tiveram por tradição aquilo que fazem no mundo inteiro: disputar a informação, disputar o ponto de vista, disputar ideológica e politicamente a sociedade. E sempre construir os seus jornais, seus veículos de comunicação. Mas em momento nenhum chegamos a ter uma imprensa popular, digamos assim, que reunisse os trabalhadores e os demais explorados enquanto ponto de partida, capaz de concorrer com essa grande mídia. Pontualmente, aqui e ali, durante alguns meses, alguns dias ou algumas semanas, se conseguiu. Eu dou o exemplo na greve do ABC, quando os sindicalistas foram presos, o ABCD Jornal conseguiu sair com a tiragem de 200 mil durante algumas semanas. Isso em 79 e 80, o que não é pouco. Mas isso é uma coisa que você tem no ascenso do movimento. Depois ele volta a uma tiragem menor. Para pegar o exemplo mais recente que eu conheço, deve existir outros. O fato é que, se durante algum tempo esses meios de comunicação não eram uma grande empresa, eles monopolizavam, no entanto, a informação. E tinham o apoio e representava política e ideologicamente os grupos dominantes, os grupos políticos dominantes. Com o tempo, ou seja, nós podíamos encará-los até certo momento, como fundamentalmente um instrumento de disputa política e ideológica, um instrumento de formação e ampliação da influência da ideologia dominante. A partir de certo momento, no entanto, eles passam com a chamada a indústria do divertimento, da comunicação, eles passam, eles próprios, não só por sua dimensão num primeiro momento, né, a fazer parte, enquanto empresas, do próprio poder econômico. Ele não representa apenas mais, ele é o próprio poder econômico. E de umas décadas, das últimas 4, 5 décadas para cá, como eles passam pela dinâmica do próprio capitalismo a investir em outras áreas e associar outros negócios,
Por exemplo, durante muito tempo, a Folha de São Paulo, né, o negócio que ela tinha maior, isso nos anos 60, 70, além dos seus próprios jornais, era investimento em granja. Nós brincávamos na redação, nessa época eu trabalhei lá, dizendo que o próximo passo seria que, enquanto nós datilografávamos, porque não tinha computador na época, as matérias, né, ia bater um sinal e a cada momento que batesse esse sinal, pavlovianamente, nós cacarejaríamos e poríamos um ovo. E hoje eles são grandes monopólios da comunicação, eles são grandes oligopólios, eles têm investimento em todas as áreas, são sócios das grandes empresas internacionais e devem ser também, e aí eu não estou acusando fulano ou ciclano de uma negociata necessariamente combinada em bastidor, devem ser também sócios do crime organizado. Porque o grande negócio do crime organizado não é Fernandinho Beiramar, nem nada disso, eles são os pés de chinelo. O dinheiro que eles ganham com isso, sem pagar impostos, sem nada, é muito, não dá para guardar embaixo do colchão. E nessa ciranda financeira, eles acabam se tornando sócios das grandes empresas internacionais. Então nós temos que ter clareza que hoje eles são um grande poder econômico. E como um grande poder econômico, e dispondo de um veículo de comunicação, nesse veículo eles disputam a hegemonia na sociedade. Tanto a hegemonia política quanto a hegemonia ideológica. Fora da econômica, fora econômica. Agora, é preciso ver também o seguinte: eles não disputam essa hegemonia somente na sociedade, abstratamente. A imprensa disputou hegemonia dentro do Partido dos Trabalhadores. E eu falo isso porque eu sou do Partido dos Trabalhadores. E como é que você disputa? Ora, um partido de esquerda, no caso dos trabalhadores, mas podem ser outros, eles sabiam que o Partido dos Trabalhadores ia fazer bancadas, ia eleger pessoas. Como é que você acha? Já que isso eles não conseguem impedir, então eles abrem espaços para aqueles que eles consideram menos danosos e capazes de fazer alianças com eles. E os outros eles escondem. Eles são capazes. É o assunto, né, que vai deixar. Eles são capazes, por exemplo, sem entrar no mérito, não se trata de discutir mérito aqui de nada, de destruir duas potenciais lideranças do PT, por coisa que o PSDB faz, que foi implantada aqui pelo DEM. Não é que seja correto, mas eu digo o seguinte: eles são capazes de destruir duas lideranças do PT, independente da minha divergência, concordância com eles, que poderiam acenar em ser sucessor do Lula. Eles não destruíram o Palácio Dirceu por qualquer motivo ético-moral. Isso aí é tolice. Eles destruíram o Palácio Zé Dirceu, ou pelo menos tentaram destruí-los, porque vai haver uma sucessão do Lula. É preciso limpar terreno. É preciso que os mais viáveis, que foram também aqueles mais favoreceram com espaço, que promoveram em detrimento do outro, agora é preciso assassiná-los. É isso que a imprensa faz. Nós vivemos à mercê dela. Sobre o que aconteceu durante a ditadura, a maioria sabe, vai ser o assunto do Rodrigo e da Pia. Eu só queria fazer essa introdução, porque a imprensa, o que ela faz, além de tudo? Ela pauta a discussão da sociedade. Ela diz quais são os temas que nós temos que discutir. Eu lembro de um chefe de redação da Folha, de secretário de redação,
que nas reuniões de pauta ele dizia assim: para o público é muito mais importante a girafinha que nasce no zoológico do que a guerra no Vietnã, ou do que a ditadura argentina. Por isso, o que ele está dizendo? Nós temos que pautar para o público as frivolidades. Eles não podem deixar de pautar as outras coisas, mas priorizar esse tipo de coisa. Eu dirijo a discussão para isso. E a sociedade toda vai discutir isto. E mais, a partir do enfoque com que eu tratei isso. Então, feita essa pequena abertura, eu vou passar a palavra primeiro para a nossa companheira, historiadora Beatriz